Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Eu quero vocês com mão na massa, fazendo bastante atividade e entendendo todo esse processo do sistema de escrita alfabética. Vamos lá? Então, vamos continuar aqui. O que é importante aqui no sistema de escrita a gente pensar aí? Pera lá, voltou minha tela. Vamos abrir aqui. Abriu, foi, demorou um pouquinho, mas foi, né? Então, vamos lá. Se eu só aumentar essa tela para vocês. Isso. Às vezes o comando aqui demora um pouquinho, né? Vamos lá. O que é importante nesse sistema de escrita alfabética? Deixa eu pegar meu livrinho aqui. Ó, é muito maravilhoso ler esse livro, é uma leitura fácil também, tá bom? Muito gostosa a leitura do Arthur. Primeiro, entender como o sistema de escrita funciona se faz necessário dentro de todas as outras coisas. E o que a gente precisa descobrir aí? Ensinar as crianças nesse percurso do sistema de escrita. As crianças precisam compreender que se escreve com letras e que elas não podem ser inventadas. Que tem repertório finito e que são diferentes de números e outros símbolos. Então, esse é o primeiro. Então, se a gente pensar isso associando sempre ao desenvolvimento psicogenético, a gente já vai refletindo também como a gente tem que trabalhar. Eu recebo muitas dúvidas aqui de professores que falam assim, né? Já falei, vou repetir. Eu não sei o que fazer agora. Se você seguir o pressuposto aqui do Arthur, você vai entender, você consegue visualizar até as fases de escrita. Então, ó, se a gente pensar nisso, que a criança, primeiramente, aí ela tem que perceber que se escreve com letras e que aquela letra não pode ser inventada, né? Que aí seria um código criado pela pessoa e outros não saberiam. É que ele tem um repertório finito, quer dizer, o alfabeto ele começa no A, termina no Z e nós só temos essas letras, não tem outras letras para a gente representar. A gente precisa aprender essas letras, esses grafemas e fonemas, e a partir dali nós vamos construir as escritas. E que elas também são diferentes dos números de outros símbolos. Os números têm uma função, as letras têm outra. Então, esse é o primeiro aí que a gente tem que tirar as crianças. Elas chegam sem esse conhecimento bem básico. Segundo, as letras têm formatos fixos, que pequenas variações produzem mudanças na identidade da mesma, como o P, o Q, o B, o D, que é a questão do ponto central aí, né? Direita, esquerda, a haste para cima, para baixo, posição. Embora uma letra assuma formatos variados, que é tipos de grafia, que também a gente tem que ensinar por conta disso, as letras não mudam. Então, é aquela questão que a gente sempre fala, né? Ia pegar minha caneta aqui, mas vou pegar o meu grampeador. Ó, o grampeador, se eu deixo ele assim, ele é grampeador. Se eu deixo ele assim, ele é grampeador. Se eu faço isso, ele é grampeador. Então, eu estou fazendo a rotação 360, ó. Igual a criança faz na letra. Só que isso não muda a função dele, não muda a característica dele. Nas letras muda. Então, aí a gente tem também as letras espelhadas. E a criança precisa entender isso. E para isso, o que traz para nós agora a nova proposta, esse construtivismo, é que a gente não precisa ficar lá dando treino ortográfico para ter uma letra bonita. Ela principalmente precisa entender que eu não posso variar a posição dessa letra. E o traçado, a gente vai trabalhando aos poucos, não precisa ficar horas treinando, fazendo aquele traçado da letra. Isso não é o mais importante. Outra questão que aí vem dos pressupostos do Arthur. A ordem das letras é definidora da palavra e juntas configuram uma letra que pode se repetir no interior da palavra em diferentes palavras. Primeiro, tem uma ordem. Eu sempre brinco com as crianças, eu tenho um boneco articulado que eu fiz, gente, no meu magistério, no Cefam. E ele é todo articulado com grampos, né? Então, para montar, para trabalhar corpo humano, essas coisas. Aquele bonequinho que a gente faz. Eu tenho ele em papel duro. E desde o Cefam eu tenho. E eu sempre levei isso para a sala. Já fiz outros, né? Mas o meu original tá guardado. E aí eu brinco, eu posso pôr a perna no ombro, vai ficar correto se eu colocar a orelha no meio da cabeça? E nessas brincadeiras, para a criança entender que assim como muitas coisas têm lugar correto, as letras também têm dentro da palavra.
E que isso muda totalmente a palavra. No começo ela não vai entender, mas a gente precisa colocar como regra para ela que ela, principalmente cópia, que ela tem que copiar, que ela tem que olhar e transcrever na forma como está. Ela não pode alterar, né? E também uma outra coisa que a gente tem aí dentro do sistema de escrita, ensinar já de início para essas crianças, é que as letras se repetem dentro das palavras. E ela pode ser usada no meu nome de Elaine, no seu nome Ana, Andréia, Luciana, Rosana, Jéssica, Paulo. As letras, elas podem e serão utilizadas em outras palavras. Ela não é exclusiva de uma palavra. E as crianças nessa pré-silábica e nessa fase inicial, elas têm todas essas concepções que nós estamos trazendo aqui. E isso é a primeira coisa que a gente tem que ir tirando dessas crianças, tá? Como a gente faz isso? Trabalhando textos, trabalhando as letras, mostrando as letras em outras palavras, comparando os nomes das crianças. Olha, tem, como eu falo das vogais, né? Meu nome tem tantas vogais, meu nome começa com E, a Érica também começa com E, e fazendo essa comparação e mostrando isso escrito para a criança. Outra questão, nem todas as letras podem vir juntas de outras e nem todas podem ocupar certas posições no interior das palavras. Aqui a gente começa um pouquinho mais das regras, né? Por exemplo, P antes de P, MN antes de P e B, nessas questões, né? Então, a gente vai avançando conforme a criança vai avançando também na compreensão. As letras notam a pauta sonora e não a característica física ou funcionais dos referentes que substituem. Então, aquela questão que é tão difícil a gente ensinar o fonema, que o P é o nome da letra, não é o som. Que o B não é o nome da letra, não é o som. Que muito comum, P, B, T, V, Z, o próprio Z também, que, né, elas querem usar somente aquele símbolo, aquele grafema, para representar a sílaba B, por exemplo, né? Todas as sílabas em português contêm uma vogal. Então, isso aqui tem que ser bem nítido para a criança, quando ela já consegue perceber as pautas sonoras. Não tem como, na nossa língua, escrever uma palavra sem utilizar vogais. Então, depois ela vai começar essa compreensão silábica, ela vai ver também que a nossa língua constitui-se de sílabas com apenas uma vogal, mas nunca com uma consoante. Consoante não forma uma sílaba, mas a vogal na nossa língua, sim. Em algumas palavras, ela é uma sílaba. As sílabas podem variar quanto às combinações entre vogais e semivogais. E aí nós temos que trabalhar essas construções silábicas depois que a criança já está alfabética, tá? Consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, semivogal e... Não, semivogal. Consoante, semivogal, vogal, a vogal sozinha, né? Mas a estrutura predominante é a consoante vogal. Então, nós temos predominância aí, muitas palavras consoante vogal. Tanto que a criança já se apropria primeiramente dessa, tá bom? As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. Tá vendo que depois de tudo que ela compreendeu, um monte de coisas que aparece a consciência fonêmica, isso aqui é consciência fonêmica. As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos. São os fonemas, tá? Não é fácil a criança perceber o fonema, a gente ensinar o fonema e isolar esse fonema. Não é uma tarefa fácil. Por isso que ela é a mais difícil e a última aí que a gente vai focar também, né? E vai falar sobre ela. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro, e certos sons podem ser notados com mais de uma letra. Também é consciência fonêmica isso. Quando a gente fala táxi, por exemplo, né? Tem 4 letras e 5 fonemas. Então, é diferente. A notação aí sonora é diferente da grafia. Então, a consciência fonêmica é, de fato, a última e a mais complexa para a criança aprender. Nós adultos também. O que eu acabei de ler para você é referência do Arthur Gomes de Moraes, quando ele traz as propriedades da criança alfabetizada, do aprendiz alfabetizado, que está aqui, vou até mostrar minha referência no livro, ó.
São essas propriedades aqui. Deixa eu virar, né? Ó, tá aqui, tá? Do livro do Sistema de Escrita Alfabética, na página, deixa eu ver, nem sei se coloquei a página correta lá, tá tampada a minha página aqui, 51 do livro, e quando ele diz aqui, em diferentes trabalhos, vimos buscar organizar o tal conjunto de propriedades relativa à notação alfabética da língua portuguesa. O que é apresentado a seguir, trazemos uma nova versão dele. Então, tem aqui a versão do Arthur Gomes, quando ele diz que, quando a criança está com todas essas compreensões, ela está alfabetizada, tá bom? Esses são os pressupostos aí dele. O que a gente tem que avaliar, eu não sei se meu aluno está alfabetizado. Ele sabe tudo isso daí? Inclusive, gente, a questão... Meu óculos está me machucando. Inclusive, a questão das combinações silábicas, ele tem que saber tudo isso aí. Então, não é que ele já sabe consoante vogal, que forma uma sílaba, ele está alfabetizado, ele não está. Aí também entra a questões ortográficas e de pontuação, acentuação. Então, a criança também tem que saber tudo isso, tá? As convenções, as regras, propriedades e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na nossa aula e eu espero que vocês estejam gostando.